Crise climática, sustentabilidade, capital verde, energia limpa, descarbonização. Termos que temos escutado constantemente na mídia, nas redes sociais, mas como entender tudo isso de forma clara, objetiva e colocar de fato em prática? Na boa, hoje o papo é com a Marina Cansado e a Letícia Veloso, fundadoras da Ato, uma empresa focada na sustentabilidade e nas narrativas sobre esse universo. Bom, para começar, Marina, eu vou já te perguntando de cara que antes da Ato, você passou pela Future Carbon, a Converge Capital, não é isso? Entre outras iniciativas. Aí eu queria saber de vocês, como é que começou a relação de cada uma com a sustentabilidade? Acho que minha relação com sustentabilidade, acho que sempre esteve presente, assim, na minha vida. Eu, desde sempre, quis contribuir para os desafios, para resolver, né, os desafios sociais e ambientais do Brasil. Acho que eu cresci, assim, no universo vendo muito de perto, assim, os desafios brasileiros, né, a desigualdade e tudo que o país poderia ser, né, ainda mais nessa agenda verde. Então, acho que tudo isso foi me moldando para desde que eu entrei na faculdade, né, eu fiz administração na GV, eu já tinha certeza que eu queria trilhar um caminho nesse papel de como ajudar a resolver esses grandes desafios da humanidade. E aí foi aos poucos, né? Então eu comecei a trabalhar com grandes grupos empresariais, com políticas públicas. Depois entendi muito, né, o papel do capital em também determinar o futuro. Então eu comecei a me especializar em construção de portfólios de investimento focados, né, em investimentos mais alinhados, né, a um futuro sustentável, e acabei indo para a XP como sócia responsável por estruturar a área de investimentos sustentáveis, e acho que foi ali que eu já tinha também um background de estudos de futuro, ciência e design comportamental e etc, mas acho que foi ali na XP que me abriu, assim, essa consciência, talvez, do poder da comunicação. Eu vi muito o poder da comunicação de educação financeira chegar na vida do brasileiro, da brasileira e mudar, né, a sua relação com o tema, que é um tema complexo, cheio de tabus, cheio de mitos, e vi o papel tanto da XP quanto de influenciadores digitais de conseguirem levar essa temática para a vida das pessoas, e acho que ali ficou claro para mim que a gente precisava fazer a mesma coisa, né, para sustentabilidade e para clima, né, são temas relacionados à crise climática. Então, acho que foi muito, né, conheci a Letícia, ela vai contar um pouquinho, mas acho que foi muito dessa busca, sabe, de entender que dentro do quebra-cabeça, digamos assim, de tudo que está sendo feito, né, para a gente resolver a crise climática, tem uma série de acordos globais, arcabouços, regulamentações, agora impostos, né, então, assim, tem todo um arcabouço que eu chamo de infraestrutura, mas tem uma peça faltando, né, na minha visão, que é essa peça da transformação, da mudança de cultura e de comportamento, né? No final das contas, quando a gente fala de crise climática, a gente está falando de repensar nossa relação com o planeta, a gente está falando de readequar negócios e investimentos a uma outra realidade de planeta. Então, acho que não tem, né, assim, por mais que foi resumido as letras ESG, ou por mais que a gente queira resumir alguns termos, na profundidade, né, no limite, a gente está falando de uma grande mudança cultural, talvez a maior mudança cultural que a humanidade, né, já passou, que a gente vai experimentar nas nossas vidas. E narrativas, imaginários são chave para isso, né? Eu estava recentemente num evento com o Luciano Huck, e ele foi bem interessante, assim, porque era um painel sobre, né, a visão do brasileiro sobre a Amazônia, e ele trouxe um slide com recortes de manchetes, de campanhas do governo brasileiro, seja estadual, seja federal, na década de 70, falando da Amazônia. E a gente fica em choque, né? Porque era uma visão da Amazônia como o que estava atrapalhando o desenvolvimento. E aí, décadas depois, a gente agora está tentando colocar no imaginário dos tomadores de decisão que a Amazônia é a coisa mais valiosa que a gente tem. Mas é muito difícil, porque o imaginário é o bojo no qual as pessoas se formam e a cultura se forma. Então, acho que a gente precisa popular esse imaginário de outras visões sobre as coisas, outras narrativas, e é muito por isso que a gente criou a Ato, e querendo dar, né, essa partezinha, essa pecinha da contribuição no meio, né, de tudo que a gente precisa fazer para resolver a crise climática em pouquíssimo, né, um espaço relativamente curtíssimo de tempo. Contando um pouco como isso entrou na minha vida, acho que eu tenho bons exemplos dentro de casa, sabe? Acho que desde muito pequena, assim, o exemplo que eu tive dos meus pais, acho que foram muito importantes para a minha formação.
Acho que a sustentabilidade ela começa pelo respeito com as outras pessoas, com o planeta, com o meio ambiente, com os seres vivos. E eu acho que isso eu tive dentro de casa, né, desde muito nova. E um olhar também empático, né, social, coletivo. Isso é muito importante, assim. Meus pais sempre me ensinaram desde pequena, né, a ter esse olhar, né, empático e do coletivo. Meu pai médico, e minha mãe professora, então acho que minha história começou daí. Com o decorrer da vida, né, eu acho que, assim, fui tendo esses exemplos dentro de casa, comecei a fazer trabalho voluntário muito cedo, acabei me formando, eu trabalho com comunicação, mas minha formação não é em comunicação, minha formação é em ciências sociais. Acho que na faculdade eu tive muitas experiências e vivências com os desafios, né, da sociedade, com as vulnerabilidades, que eu acho que foram me trazendo, acho que um pouco de experiência, de vivência dos desafios que a gente tem hoje. Eu comecei a trabalhar na Index, né, muito cedo, como estagiária, que é a agência que eu tô há 22 anos, né, e hoje sou sócia. E aqui, acho que a nossa jornada é um pouco diferente da MAC, desde o começo, né? A gente tinha um olhar muito voltado para o social, no sentido de sempre apoiar em projetos pro bono, né? Fazer trabalhos de comunicação, de estratégia de comunicação para ONGs, para instituições, voluntariamente, e também fazendo muitas campanhas internas, né? Com time, hoje somos 120 pessoas, então assim, a gente sempre fez campanhas do agasalho, né? Vivências em instituições, enfim, trabalhos que eu acho que dão uma visão mais empática para o time, faz a gente ter essas experiências que vão nos tornar, porque no final somos todos indivíduos, né, que estamos por trás de iniciativas. Então, acho que quando a gente muda o indivíduo, quando a gente transforma o indivíduo, que eu acho que tem muito a ver com o que nosso propósito nato, a gente automaticamente está ali transformando uma sociedade como um todo, né, porque são essas pessoas que vão ter as tomadas de decisões nas empresas, enfim, nos lugares que elas vão estar atuando. E eu acho que aí a Index, então, tinha esse olhar, né, mas quando a gente fez 20 anos, que foi em 2016, que a gente passou por um processo de mentoria, uma mentoria muito interessante da Ernst Young para mulheres empreendedoras, que foi um momento que a gente mergulhou na Index, né, na empresa, na cultura Index. A gente, nesses primeiros 20 anos, a gente estava com um olhar muito para o cliente, é normal, né, porque você está fazer a coisa acontecer, né, fazer seu negócio virar, mas nesse momento a gente passou a refletir sobre legado, sobre nosso propósito, nossos valores, nossa missão, nossa visão, e foi um momento que a gente planejou os próximos 20 anos. E essa agenda de sustentabilidade se potencializou nesse momento. E a partir daí, a gente desenhou uma agenda de iniciativas de impacto positivo para a empresa, junto com consultorias que foram nos auxiliando a desenvolver, a fazer essa agenda andar. O que eu acho muito importante falar sobre isso, porque é muito difícil você fazer sozinho. Quando você não tem experiência, você ter uma pessoa especialista para te ajudar, né, para te auxiliar, para te dar suporte, te mostrar os caminhos mais corretos, mais adequados, é muito importante. Então, eu acho importante só enfatizar isso. Sou muito grata a todas as pessoas que passaram nesses momentos, nossos momentos, nos ensinaram muito em como acelerar com essa agenda. Então, assim, desde iniciativas voltadas para plantios de árvore, que a gente faz todos os anos, desde 2016, a gente, uma vez por ano, no aniversário de São Paulo, a gente faz um plantio de árvore como uma celebração, como um presente para a cidade. A gente leva nosso time para fazer esses plantios. A gente começou fazendo aqui na nossa região, nos jardins, e depois passou a fazer em zonas menos arborizadas, em zonas de periferia, e a gente continua fazendo. A gente adotou alguns espaços verdes, né, canteiros e praças na cidade também, que foi uma experiência muito interessante, vivências interessantes para a gente. Assim, pessoas que nunca tinham plantado uma árvore, né, tiveram a oportunidade de ter essa experiência. Parece muito pequeno, mas no final isso ajuda a gente a acelerar, né, essa nossa jornada. E, mais recentemente, um trabalho muito importante de treinamento, de letramento em diversidade, equidade e inclusão, com o IDBR, que é um instituto voltado para a promoção da igualdade racial, liderado pela Luana Genot, que é uma das grandes vozes da pauta racial hoje no Brasil. Eles são nossos consultores nessa pauta há 3 anos, e tem sido uma jornada incrível de muitos aprendizados. Todo o nosso time participa, do time de estratégia, de comunicação, até o time do jurídico, gente de gestão, todo mundo passa por esses treinamentos, e isso tem sido muito transformador para a gente, né?
E fora isso, assim, workshops que a gente faz internamente, pessoas que a gente chama para dar treinamento para o time de diversos temas, inovação, sustentabilidade, diversidade, saúde mental, empreendedorismo. É um movimento que tem na Index que eu acho que é muito importante para essa jornada. Que eu acho que a gente aprende, oxigena e vê que maneiras a gente pode atuar para realmente fazer parte dessa construção desse futuro melhor para todas as pessoas. Então, acho que a nossa jornada foi um pouco isso, né? A minha também teve uma vivência que foi muito transformadora, que eu fui passar a fazer um curso na Schumacher College, que é uma das pioneiras, né, em sustentabilidade. Ali eu também percebi que era possível, sabe, que assim, não era tão difícil assim. A gente tem a visão, às vezes, que é difícil colocar isso na nossa rotina, no nosso dia a dia, que muitas vezes está ligado a um sacrifício, a abrir mão do nosso conforto, tal. Ali, para mim, ficou muito assim esclarecido de que é possível, é muito a gente querer se engajar e querer fazer essa mudança junto. E nessa transformação toda, já contando um pouquinho como a gente se conheceu, o ano passado, né, a Index também tinha sempre uma vontade de ter um negócio voltado com o core business, com a sustentabilidade, mas como a gente é uma agência de estratégia de comunicação, é difícil você fazer um negócio sem ter uma pessoa especialista no assunto, né? E quando a Má apareceu, me procurou, a gente já se seguia no Instagram, né? Se conhecia, tinha amigos em comum, eu falei, gente, foi assim, a gente fala que foi uma sincronicidade mesmo, sabe? Aquela coisa foi assim, deu match na hora, e a gente ficou aí um ano pensando na Ato. Foi um exercício muito importante, mas eu acho que foi assim, tá sendo um momento de muita alegria, assim, sabe? E satisfação dessa união de forças, né, Má? Dá a impressão de que vocês trabalharam esse tempo todo para chegar nesse momento, né? Eu sinto isso. Assim como, né, na sustentabilidade a gente fala muito de adicionalidade, que é qual o impacto que não aconteceria se não fosse a sua contribuição. Eu brinco que eu só faço coisas na minha vida onde eu sinto que eu tenho adicionalidade, tá? No sentido de que eu acho que eu fui passando por lugares, né, cumprindo o papel nesse lugar, mas sempre me questionando, né, qual que é o próximo passo, qual que é a próxima contribuição, e sempre buscando muito essas lacunas, né, essas coisas que não estão sendo feitas, né, essa peça da comunicação nessa agenda climática. Eu escutando vocês, a gente tem tanto em comum. Eu sou formada em comunicação também, mas sempre tive essa relação também muito forte com o meio ambiente, com sustentabilidade. Eu, quando era criança, eu falava que eu ia ser bióloga. Eu tinha um caderninho, eu ficava anotando coisas dos bichos. E aí, acabei caindo para a comunicação. E é engraçado como que as coisas vão se juntando, né? Eu tive uma experiência em agências de publicidade, depois eu me mudei para o Rio, trabalhei 10 anos na TV Globo, com gravação, com roteiro. E era engraçado porque todo mundo falava, nossa, mas você está no melhor lugar para trabalhar, para quem trabalha com comunicação, você está no melhor lugar. E eu chegava em casa chorando, porque eu falava, gente, eu não quero perguntar para as pessoas se elas preferem doce ou salgado, eu não estou nem aí. Para que a Grazi Massafera faz no final de semana? A gente pode mais, eu quero conteúdo. De que forma que eu estou impactando quem está do outro lado, né? E eu sempre fiquei inquieta, mas eu pensava assim, eu tenho alguma coisa para aprender aqui. E hoje eu vejo que eu aprendi foi a questão do roteiro, de produção, de storytelling, né? De imagem, de edição. E aí, quando eu voltei para Belo Horizonte, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, comecei a fazer trabalho voluntário, e aí já era. Porque aí eu falei, gente, tem um mundo para a gente apresentar para as pessoas, né? E tem zilhões de possibilidades, como cada um pode atuar nesse mundo. Agora sim, eu vou conseguir produzir conteúdo de impacto. Quando eu vi, assim, que eu estava me preparando para fazer aquilo, né? Para fazer o que eu faço hoje. Então, assim, o Na Boa, que a gente está aqui, tem muito disso, né? O programa que eu tenho na Rede 98 tem disso também. E acabo usando aí nos outros trabalhos todos que eu faço, porque eu acho que é isso, todos nós podemos ser instrumentos, né, de algum impacto. Quando a gente impacta mais um que seja, a gente já está causando essa transformação, né? E é isso que vocês buscam na Ato, né? A Ato, então, a gente poderia dizer que é um braço da Index, ou não? Como é que vocês definiriam a Ato? É uma empresa nova, né? Acho que tem como sócias a Index e eu. É uma empresa nova, independente, que surge com um propósito específico dessa nossa junção de forças de acelerar comportamentos, soluções e narrativas, né, que nos levem a esse futuro sustentável, né? Então, a gente entende a comunicação como um instrumento para que a gente tenha novos comportamentos mais alinhados, né, com esse futuro de baixo carbono que a gente tem que criar.
E muito da Ato, né, ele foi desenvolvida em base na ciência, né? Acho que não toda essa vida de brincadeira, assim, se é para fazer com efetividade, que é uma discussão que a gente tem pouquíssimo no Brasil, né? Tem muita coisa que é hype, mas não é efetivo, né? Então, a efetividade, ela vem do que a ciência mostra que pode ter um impacto. Então, muito da Ato foi pautado no relatório do IPCC, né, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que reúne cientistas do mundo todo, que pautam, né, as discussões nas COPs e as discussões climáticas em geral. E o ano passado, pela primeira vez, teve um capítulo inteiro dedicado ao poder de consumo, ao poder da demanda, falando muito, né, do papel dos indivíduos na redução efetiva de emissões, mas também no processo de mandar sinais para empresas e governos de que o que a sociedade está procurando, o que é aceitável, né, os valores que passam a serem base da sociedade, né, estão alinhados a esse futuro, né, de mais baixo carbono, a esse futuro sustentável. Então, nesse relatório do IPCC, eles fazem um statement, né, uma afirmação muito poderosa do poder de influenciadores digitais e de líderes de pensamento, e também ali classificam alguns dos comportamentos principais, quais nós, como indivíduos, deveríamos focar. Então, eu falo isso porque, quando você olha a história da sustentabilidade, já teve vários momentos em que se tentou colocar a conta no indivíduo, principalmente em movimentos lá atrás, financiados inclusive por petroleiras. O próprio termo pegada de carbono surgiu de um trabalho de uma petroleira, e muito querendo colocar a conta no indivíduo, né? E aí, quando eu falo da Ato, sempre me pergunta, mas vocês estão querendo, né, que o indivíduo mude as empresas e os governos, né? E acho que de forma nenhuma a gente está tirando, né, o lugar de responsabilidade de empresas e governos. Mas o ponto é que uma nação como o Brasil, sua contribuição na redução de emissões, o governo brasileiro não reduz emissões, ele precisa das empresas reduzindo emissões. As empresas reduzirem emissões, né, tudo bem, tem um papel das regulações, da regulamentação em obrigar as empresas a fazerem isso, mas tem um certo espaço, né, no Brasil ainda, além da gente não ter essas regulamentações tão fortes ou estabelecidas sequer, tem um lugar da empresa, e eu vivi muito isso na prática, na própria XP, que é da empresa entender que tem demanda para ser massa crítica, para ser base desse processo de transformação. São processos de transformação, né, e eu enfatizo isso muito, que são profundos, que é uma empresa repensar seus insumos produtivos, é uma empresa repensar toda a sua logística. Quando a gente está falando de descarbonização, a gente está falando de processos profundos. E esses processos profundos são processos que têm complexidades, que requerem investimentos, que tratam de mudar, muitas vezes, o modelo de negócio da empresa. Começar a criar linhas acessórias de transformação. Então, eu estou enfatizando isso porque a agenda SG, na minha visão, né, ficou muito superficial. E acho que a gente precisa ir nesses pontos, né, do que de fato efetivamente vai mudar as coisas. E tô falando tudo isso porque, então, né, de forma nenhuma a gente está tirando o papel da empresa e do governo, mas a gente entende que o indivíduo pode sinalizar, pode criar demanda, e além de criar demanda, né, quando a gente internaliza na nossa vida, né, e nós somos pessoas, a gente leva isso para os vários papéis que a gente ocupa. E no fim, né, por trás de empresas, por trás de governos, a gente tem pessoas. E mais que isso, né, acho que terminando e voltando à questão do imaginário, como a gente precisa dessa grande mudança cultural, que é de estilo de vida, é de como a gente se vê no mundo, ela passa, né, por como a gente é no dia a dia. Então, não tem como, né, fazer essa transformação, e até tem uma grande referência para mim, uma autora, que ela publicou um artigo recente, inclusive relacionado à Climate Week, né, a gente estava lá em Nova York, e ela diz o seguinte, né, gente, assim, se a gente não se der conta de que o que vai resolver a crise climática é uma grande mudança massiva cultural, não adianta vir todo mundo aqui para Nova York fazer mil eventos e 1000 reuniões, porque não é isso que vai levar a mudança efetiva, assim. Então, acho que a gente está querendo contribuir com essa peça da transformação, e a gente faz isso trabalhando com influenciadores digitais e marcas. Então, a Ato, a gente, né, se apresenta como uma plataforma de comunicação que tem 3 pilares, né? Um pilar de conteúdo, então começar a trazer referências de como é falar de sustentabilidade sem ser chato, sem extremos, trazendo, né, para o dia a dia das pessoas, tornando relacionável, tornando tangível, traduzir a sustentabilidade em comportamentos, né, práticos do nosso dia a dia. A gente tem um pilar de atuação que é com os influenciadores digitais,
porque a gente entende que a gente precisa de múltiplas vozes, com múltiplas narrativas, com backgrounds dos mais diversos, falando, né, sobre o tema e alcançando diferentes audiências. E também trabalhamos, né, com empresas que precisam e querem, né, muitas começar a comunicar, né, essa mudança ou a jornada na qual estão, né, porque esse processo é um processo longo, é uma jornada, cada um está no estágio da jornada, tem empresas mais avançadas, tem empresas começando, e aí como ajudar essas empresas a comunicar de uma forma robusta, pautada, né, na materialidade do que estão fazendo, e engajadora, né, também entendendo as empresas como, e seu papel também educativo, né, e aí a gente trabalha nessa parte mais com consultoria, seja, né, para empresas ou grandes influenciadores também, que pode se traduzir, né, em campanhas, em projetos específicos, em experiências, eventos. Ou seja, todas as frentes. Até porque se a empresa já não tem essa consciência, vai ser o consumidor, o cliente, que vai exigir isso dela, né? Sem dúvida. O consumidor tem esse papel de puxar essa agenda também, né? Acho que são as duas. Você tem o papel das empresas fazendo seu trabalho, né, de transformação e tal, e tem o trabalho também da sociedade e do indivíduo também puxando essa agenda, porque a partir do momento que o consumidor exige isso das marcas, né, ele solicita isso das marcas, as marcas também vão acelerar esse processo, essa transformação, essa transição. Sabe que eu sou a conhecida como a Zé Encrenquinha, né? Entre as amigas, na família. Justamente por isso. Porque eu vou lá, eu mando e-mail, eu cutuco, eu pergunto por quê. E aí, assim, vai desde de coisas pequenas, na época da pandemia, por exemplo, a padaria do lado, que era aquele tanto de luva para pegar o pão. E eu chegava lá 9 horas da manhã, a lixeira já estava lotada de luva. Que eu falei, gente, mas isso não está funcionando. Quando você soluciona um problema criando outro, isso não é uma solução. E aí eu fui conversar, chamei um gerente, conversei, mudou o negócio. Agora eu falo que eu estou na briga com o estacionamento da minha academia, porque tem um papel todos os dias. Poxa, cadê o cartãozinho reutilizável? E olha que eu estou falando de uma grande rede. E já mandei e-mail, já me voltaram, a área de comunicação volta, me escreve, eu não fico satisfeita, volto. E aí todo mundo fala, lá vai a encrenquinha, lá vai a encrenquinha. Eu falei, gente, não é. É a gente ter a consciência mesmo das nossas atitudes. Eu não quero ter essa atitude, então por que essa empresa está me obrigando a agir dessa forma, né? A empresa, a pessoa às vezes nem pensou nessa possibilidade, né? Eu também faço bastante isso, assim, tento ser cuidadosa para não julgar e tal, porque a gente sabe que cada um está no seu tempo de jornada, cada um está no momento de despertar, e às vezes a pessoa não tem essa informação, assim, uma coisa até que eu comecei recentemente com a minha lavanderia, né, que eu mudei de lavanderia, e aí eu falei com ela, será que ao invés de você mandar a roupa em cada uma num plástico, a lavanderia, quando chega a roupa da lavanderia, vem cada uma num plástico, num cabide diferente, né? Aí eu falei, eu posso mandar uma capa de pano e você manda na minha capa de pano, eu mando meus cabides ou eu te devolvo os cabides, né, para você reutilizar. Ela, nossa, Letícia, que ótimo, que bom ter clientes como você, que às vezes a partir disso ela pode trazer isso para outros clientes também, propor, né? Eu acho que são coisas que são muito importantes. Eu sempre fala, porque às vezes você está incomodada com alguma coisa que você vê, está usando o canudo de plástico, usando aquele palitinho do café, fala, porque às vezes a pessoa não percebeu e aquilo pode ser transformador para ela, né? Importante essa troca. E o legal é chegar com solução, né? Não chegar, igual você falou, não chegar criticando, mas sempre quando eu vou questionar alguma coisa, eu falo, olha, eu pensei nisso, isso é bom para vocês, isso é viável? Um dos questionamentos da Ato é qual será o próximo ato para o mundo sustentável, né? Aí eu devolvo essa pergunta para vocês, baseado nisso que a gente está falando aqui, né? Quais são os próximos passos e os mais urgentes que vocês consideram para essa temática aí, para sair da teoria e realmente ser aplicado? Eu acho que tem o que a gente entende e o que a gente, como empresa de comunicação, vai externalizar nas narrativas, né? Então, o que a gente entende, assim, temos até 2030 a gente deveria estar reduzindo as emissões por metade, né? Temos, assim, 5, 6 anos, estamos muito longe disso como mundo. Então, assim, o trabalho é gigantesco e não tem tempo. Então, o urgente do mundo, no Brasil, onde 75% das emissões são relacionadas a desmatamento, uso da terra, é a gente mudar nosso sistema de agricultura, é a gente conter o desmatamento. O Brasil é o sexto maior emissor do mundo, né? No norte global, o mais urgente é a agenda de combustíveis fósseis, sem dúvida. Só tô falando isso pra gente não tirar as coisas de proporção, né? Então, assim, a gente entende claramente que, globalmente, no macro, essas são as grandes agendas.
contenção do desmatamento, transformação da agricultura, transição energética, encerrar a era dos combustíveis fósseis, etc. Mas a gente, né, tá tentando decupar isso, né, para os comportamentos individuais. Eu acho que um dos propósitos da Ato é trazer, né, soluções práticas para o dia a dia para as pessoas, né? Como a gente pode inserir isso na nossa rotina sem ser algo tão desafiador? Já com todo mundo tentando sobreviver, como se diz, né? Tá todo mundo nessa correria, e aí como eu insiro isso? Então, acho que assim, tem vários territórios ali que a gente trabalha na Ato, né, como principais, da alimentação. Então, como a gente se alimenta, né? Como a gente consome moda, como a gente consome beleza, bem-estar, como a gente viaja, né? Como a gente escolhe marcas mais responsáveis, como a gente se desloca para os lugares, né? Então, acho que assim, falando um pouquinho de cada um desses territórios, que eu acho que são coisas que são muito do nosso dia a dia, né? Que a gente faz todos os dias. Então, assim, por exemplo, a alimentação, né? Se a gente puder se alimentar com mais vegetais, diminuir um pouco proteína animal, né? Eu sei que para algumas pessoas é difícil parar de comer carne, por exemplo. Para mim eu não sou vegetariana, mas assim, eu evito, e quando eu como, né, tento saber a procedência, né, ter uma rastreabilidade, saber se essa marca está tratando bem os animais, como está sendo, esse alimento está sendo produzido. Então, eu acho que quanto mais a gente procura saber o que a gente está consumindo, e uma coisa é certa, se a marca é responsável, ela vai ter todas essas informações num site, ou no website, ou na rede social. Ela vai fazer questão de mostrar isso. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Se você está consumindo uma marca, você entra no site da marca, não tem zero informação sobre a agenda de sustentabilidade dela, sobre as boas práticas, alguma coisa está errada. Então, acho que a alimentação tem muito sobre isso. Você comprar também, possível, comprar de produtos orgânicos, né? A gente sabe que ainda tem uma questão de preço, né, que é desafiador, mas assim, comprar de produtores locais, quanto mais perto de você, melhor. Então, eu acho que assim, reaproveitar os alimentos, né? A gente sabe que hoje em dia a gente acaba desperdiçando muito. Aí quando a gente fala de moda, por exemplo, hoje eu fico super feliz de ver quanto, né, esse consumo de brechós aumentou, desmistificou, porque a gente tinha uma impressão de brechó, de uma coisa meio ruim, tal, suja, ou que, enfim, que não era legal. Gente, é o máximo. Pior, né? Porque antes era chiquérrimo falar, eu comprei isso aqui num brechó em Londres, né? Ah, isso aqui foi num brechó em Nova York. Mas aqui no Brasil, não. No Brasil era essa imagem, né? Da coisa velha, poeirenta, né? Com aquele perfume de rosas. Exatamente. E hoje você vê assim que a Troc, a Enjoei, tem tanta gringa, tem tantas marcas legais de second hand, né, de brechó, com uma curadoria incrível. A gente foi agora para Nova York, na nossa viagem para Nova York para o Climate Week, a gente praticamente usou só looks de brechó. E a gente falou assim, gente, é tão legal você vê que tem, que sim, é possível, né, e tem muita coisa, muita possibilidade legal. Além do que, você tem uma oportunidade financeira de comprar alguma coisa que talvez você não pudesse comprar da marca, né, atual, porque é mais caro. Você tem a possibilidade de ter um produto de uma marca que talvez você não pudesse ter, né? Então, acho que tem esse outro lado muito legal também. Eu acho que, assim, de moda também, né? Além de brechó, procurar saber sobre que tecido aquele produto é feito. Um tecido de qualidade, ele dura mais. Então, isso é melhor. Te lembrar quantas roupas eu tenho que eram da minha mãe, né? Que eram da minha avó e tal. Essas roupas são de boa qualidade, porque duram, né? Estão aí até hoje. Né? Então, assim, consertar, né? Levar na costureira, levar no sapateiro, né? Isso é uma coisa que a gente, assim, fomentar essas atitudes, sabe? Que eu acho que com o tempo se perderam um pouco, né? A gente foi deixando de fazer isso para comprar coisas novas, sem realmente nem pensar. Aí quando a gente fala de bem-estar, né, eu acho que assim, tem muito bem-estar e saúde, beleza. Hoje em dia tem tantas marcas legais, né, na sua composição, né, dos produtos com uma composição mais limpa, né, quando a gente fala limpa é que não tem químicos, né, então como a gente procura saber dessas marcas que realmente estão fazendo um trabalho de tirar esses químicos, de achar de inovação, né, de tecnologia nas suas fórmulas, enfim. Eu acho que tem muitas possibilidades, assim, mobilidade é algo super importante, né, que eu acho que também está ligado a isso que a Má falou de emissão de CO2, então, assim, tente andar mais, né, quando você voa de avião, né, hoje em dia as companhias aéreas, elas já dão ali, né, qual que é a sua pegada desse voo, né, e normalmente dão também soluções de como você compensar. Então, existem muitas possibilidades, eu acho que trazer para o seu dia a dia, né? Entender o que é mais fácil para você mudar.
e tentar fazer aquilo continuamente, né? Um último ponto que eu não falei, que é muito importante para mim, que eu amo, que é a coleta seletiva, que eu acho que, assim, é algo super urgente. Saiu uma pesquisa essa semana também, que só 4% dos resíduos no Brasil são encaminhados para reciclagem. Então, assim, é pouquíssimo, pode muito mais, né? A gente deveria estar já nos 70%. E, assim, eu sei que tem uma questão de infraestrutura que é muito complexa, né? Que a gente sabe que a prefeitura deveria prover isso de uma maneira mais fácil para o consumidor, né, para as pessoas, para os indivíduos, mas existem possibilidades, né, existem hoje, assim, os catadores, né, que estão fazendo um trabalho incrível, que é difícil, é uma profissão muito complicada, mas eu acho que também está ajudando muito nessa solução da reciclagem. Tem as cooperativas de reciclagem, tem empresas hoje que coletam na sua casa, que fazem treinamento nos prédios residenciais, e tem os pontos de coleta pela cidade. Então, tem maneiras, né? Eu acho que é muito a gente procurar saber e se informar, e a gente quer trazer isso nos conteúdos ato. Então, a gente quer facilitar esse acesso à informação. Pois é, a gente que está inserido nesse universo, né? E você trouxe aí tantos exemplos, tantas possibilidades. Eu fico pensando assim, gente, tem muita coisa já legal acontecendo, tem muita iniciativa bacana. A Marina também, no início do discurso dela, citou a Amazônia, a questão da agricultura também. Eu recentemente estive lá, não tem nem um mês que eu voltei. Eu fui para o Pará e depois para Manaus também. E vi tanta iniciativa bacana. Eu conheci os quintais agroflorestais, eu conheci uma empresa que está capacitando a comunidade local também na produção ali da cúrcuma, do gengibre, do cacau, enfim. E aí eu fico pensando assim, poxa, a gente está indo bem, estamos caminhando bem. Mas será? Ou é o universo que eu estou vivendo, que eu estou vendo tanta coisa legal acontecendo, mas que é só uma areinha ali nessa praia toda, né? Como é que vocês têm visto o Brasil nesse cenário? Eu sei que a gente tem muito a caminhar como mundo e como país também, mas vocês que estavam agora, né, recentemente em Nova York, estão antenadas aí nessas iniciativas todas, nunca se falou tanto em ESG, mas a gente está conseguindo aplicar na prática, a gente está caminhando bem, estamos bem nesse ranking também? Não, não estamos. Assim, não. Assim, a gente precisa ser bem realista. Estamos, né? Comecei dizendo, né? A gente deveria estar reduzindo as emissões por metade até 2030. Ou a maior parte das empresas na agenda de descarbonização estão engatinhando, sim. Então, estamos muito longe, né? A gente teve e eu sempre falo, ontem eu estava dando uma aula no IBGC, e eu sempre falo, gente, assim, a gente já distinguir a fumaça da ação real, primeiro, né? ESG é um termo que foi cunhado lá nos anos 2000, teve uma construção de 2 décadas para esse tema entrar na agenda global, né? E aí, no Brasil, o tema teve um hype, né? Um boom nos últimos 4 anos. Eu participei muito desse boom, assim, até porque eu realizei um evento que foi o primeiro evento a falar, um dos primeiros eventos a falar sobre ESG de forma ampla para o mercado financeiro, né, brasileiro e tal. E entrou nesse hype, mas não chegou. Então, assim, todo mundo falando, começando a fazer iniciativas, e eu não tô, né, acho que tirando o mérito, né, dessas iniciativas, mas a grande parte das iniciativas, quando se analisa, elas não estão relacionadas ao core business das empresas. O ESG não chegou na estratégia. O ESG, ou no que é material para a empresa, né? Então, dentro da agenda ESG, tem um conceito que chama materialidade, né, que é quais são os temas de maior impacto daquele setor, tanto que aquele setor gera, mas que também podem afetar a longevidade e financeiramente pode afetar aquela empresa, né? Então tem um consenso global, né, da matriz de materialidade de cada empresa, etc. Então quando você olha, né, os riscos e oportunidades, né, Marina? Exatamente. Então quando você olha, tem muitas iniciativas, mas de novo voltando ao conceito de efetividade. A ESG começa a chegar em alguns conselhos, começa a chegar um pouco na estratégia. Então tem muita ação, tem muito mais marketing do que ação concreta, real, né, que está transformando. E a gente, como país, está sem dúvida atrás. A gente poderia estar liderando, ser protagonista dessa agenda, né? Por tudo, né? Somos um dos países que mais tem uma matriz elétrica energética limpa, somos um país abundante em recursos naturais, tem a Amazônia e etc. Então tem várias iniciativas, mas a própria Amazônia, né? Eu morei 6 meses na Amazônia, né? Liderava uma empresa de carbono que tinha mais de 30 projetos. Você vê claramente, né? Assim, a bioeconomia,
que é onde a gente poderia, né, estima-se que a gente poderia ter bilhões de receitas geradas, né, para a região e para as pessoas, porque a gente não resolve o problema da floresta sem pensar nas pessoas que lá habitam, são 20 e tantos milhões de brasileiros. Vale lembrar, a Amazônia Legal representa quase metade do território brasileiro. A gente perde isso, né, de perspectiva. Então, aí são 20 e tantos milhões de pessoas morando ali. Todos esses ativos amazônicos, seja na indústria de cosméticos, seja na indústria de alimentos, etc. Mas hoje você vê algumas iniciativas muito legais, mas não tem, né, escala, não tem cadeias desenvolvidas. E a gente está chegando, né, perto de um tipping point, né, de um ponto de não retorno, como diz o professor Carlos Nobre, né, na região, em que corre o risco, né, de savanização de parte da Amazônia, com efeitos hidrológicos e de desbalanceamento do equilíbrio climático global. E, ó, de novo, né, tem o que a gente vai aqui, né, colocar como consciência e o que a gente vai falar para fora. E aí, ao falar para fora, a gente entende que essa narrativa da catástrofe não funciona mais. É a mesma narrativa que vem sendo dita desde a década de 60 e ela vai sendo escalada à medida que mais catástrofes, né, acontecem. Então, acho que uma coisa é a gente ter consciência que, não, assim, tem muita coisa legal, tem, mas, assim, não está transformando a base do sistema, que precisa ser transformado. Ao mesmo tempo, não adianta ficar reforçando, né, a catástrofe. Então, acho que muito aqui do nosso papel é trazer essas outras narrativas que gerem um senso de agência, de que talvez hoje, né, essas iniciativas sejam insuficientes, mas se tiverem mais iniciativas, mas se essas iniciativas ganharem outro poder de escala, né, se as empresas avançarem, aí tudo pode ser diferente. Precisa ser consciente também, né, do tamanho do desafio, da gravidade, e é muito desafiador, né, também, porque as próprias empresas, né, têm um esforço muito grande de tirar iniciativas, por menor que elas sejam do papel, né, mas isso não pode servir de muleta, igual né, agora, né, tá a onda, né, um monte de empresa fazendo compensação de carbono, ok, mas todo mundo sabe que isso é enquanto você não reduz, né, é válido enquanto você não reduz, o desafio da empresa é reduzir, então o que as empresas estão fazendo para reduzir suas emissões, né, então é só a gente ter esse cuidado para também, sabe, não exagerar, né, no tamanho, do que significam essas iniciativas e ficar feliz, assim, que é suficiente, porque não tá. Até uns tabus também de que ESG é caro, ser sustentável custa caro. Eu já vi muita gente falando isso. ESG é abraçar árvore. Então é sobre isso, é um mundo utópico, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Ou então, que eu escuto muito, isso são as grandes empresas querendo eliminar as menores, porque só elas têm essas condições, né, de causar essas grandes transformações, esses ajustes que exigem esses investimentos, né? Então, são muitos tabus para serem quebrados, né? E acho que assim, ESG virou um tema politizado, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Isso virou um super tema, e no Brasil também, em certa medida. E porque, na minha visão, ele ficou um tema, como as empresas, né? A grande parte das empresas, mesmo o mercado financeiro, começaram a entender ESG como uma checklist e como uma coisa muito superficial, ele não entrega. Ele não tá entregando o que ele prometeu, entendeu? O que se esperava da agenda ESG. E aí, a culpa tá indo para o termo ESG, né? Para a agenda ESG. E a culpa não é da agenda ESG. A culpa é que a gente não trouxe isso, né? Para as discussões centrais, estratégicas, de modelos de negócio, de construção de portfólio. E aí ficou no raso, e aí, obviamente, que o raso, né, não entrega, assim. E aí se abre margem, né, para todo esse movimento de contestar, né, a validade disso e para mais greenwashing. Então, acho que a gente está num momento super delicado, assim, e é um convite, assim, até porque eu também, é um desafio hoje, ainda mais, né, no mundo das redes sociais, que é preto ou branco, né? Não tem os tons, né, eu brinco, os tons de verde, né, no meio. E as coisas não são extremos, assim, nessa agenda, é uma agenda que ela tem complexidade, sim. Vou dar só um exemplo, porque eu acho que é importante tangibilizar. Tava conversando com uma empresa de energia, e a empresa é a seguinte, ela foi selecionada para levar energia barata para o Nordeste. Mas para levar energia barata para o Nordeste, ela vai ter que criar linhas de transmissão que vão passar ali e vão comprometer a biodiversidade ali numa determinada área.
E aí o IBAMA queria que essa empresa fizesse o cabeamento debaixo da terra. E aí fizeram lá a conta e ia dar tipo 1 trilhão, assim, que é o PIB, quase o PIB do Brasil, né? Ou seja, impossível fazer, inviável. E aí a discussão é, então eu comprometo a biodiversidade ou eu levo energia barata para o Nordeste? Então, assim, tem complexidades na agenda SG, tem paradoxos. Então, não dá pra gente, sabe, generalizar. Ah, é impacto positivo, mas não tem escolhas difíceis, que não tem custo. Sim, muitas empresas vai ter altíssimos custos. A gente tem que trazer a complexidade e as discussões como elas são. E no esforço de vender a agenda, a gente quis prometer tanto, e a gente colocou tanta expectativa nessa agenda, que aí acho que hoje é natural, né, ter um pouco esse backlash, essa retração e essa preocupação, assim, se de fato estamos avançando. Bom, vocês acabaram de voltar do Brasil Climate Summit, né? O que vocês poderiam dizer, assim, que vocês viram lá? Quais são as oportunidades? Você está falando muito aí da questão da energética, né? Que sim, o Brasil está se destacando aí. O que vocês viram das oportunidades do Brasil? O que tem aí de mais recente? O que está chegando aqui que a gente não está sabendo ainda? Assim, o que vocês poderiam adiantar do que vocês viram por lá? Fora a importância, né, Marina? Primeiro é isso, a importância de um evento como esse. Sim, sim. A gente criou esse evento porque a gente entende que, por mais, né, que o Brasil tenha todo esse potencial, o Brasil não é percebido dessa forma globalmente. Então, a gente deixou de participar, né, de muitas mesas importantes, né, de negociação, de conversa, de investimento e etc. Então, acho que a gente, com esse evento, a nossa ideia era começar a mudar a percepção internacional sobre o Brasil, porque isso afeta a percepção de risco, isso afeta a capacidade de atração, né, de capital internacional para várias agendas, isso afeta nosso soft power global, né, digamos assim. Então, esse evento tem esse propósito, assim, de mudar essa narrativa de Brasil, que de uma edição para outra, acho que também pela mudança de governo e etc., a gente viu, sem dúvida, né, uma mudança de visão de Brasil também. Mas temos um longo caminho, assim, então acho que o que ficou claro no evento é que temos uma grande avenida aí possível na agenda energética, principalmente com o hidrogênio verde, que pode ser uma das grandes fontes aí não só de energia para setores pesados, né, como ferrovias, os cargueiros, navios, então, assim, para resolver a questão logística, o hidrogênio verde pode ser uma resposta muito importante. O Brasil é o país mais bem posicionado disso, porque você só pode produzir hidrogênio verde, né, de uma matriz elétrica limpa, e o Brasil tem 91% da matriz elétrica limpa, e você precisa de portos, né, para você conseguir transportar hidrogênio verde no formato de amônia. E o Brasil, principalmente no Nordeste, né, tem ali Porto de Suape e o porto ali de Pecém, estão muito bem posicionados para, né, alcançar a Europa e Estados Unidos muito rápido. Então, o hidrogênio verde, sem dúvida, é uma agenda muito importante. O Brasil tem o potencial de liderar essa agenda, que vai ditar muito o futuro geopolítico do mundo, mas a ver se vamos, né, capturar essa oportunidade, né? A gente sempre é o país que pode ser, mas nunca temos certeza, né, se a gente vai conseguir ser de fato. Mas, sem dúvida, toda essa discussão de energia, né, e o papel do Brasil, seja com o hidrogênio verde, seja com os biocombustíveis, uma agenda de muita contribuição, né, para o mundo. E falamos muito também das soluções de florestas e etc. E acho que o ponto é isso, né? O Brasil, ele tem um papel não só de ser um hub de soluções verdes para o mundo, inclusive no agronegócio também. Se a gente pensar, né, já temos muitas soluções podem ser replicadas, né, em outros países, no nosso agronegócio. Então, o Brasil não só pode ser um hub de soluções para o mundo, como nenhuma cadeia global vai conseguir se descarbonizar sem o Brasil se descarbonizar, porque a gente faz parte das principais cadeias globais. Olha, por exemplo, aço, cimento. Então, assim, não tem como a empresa na China cumprir suas metas de descarbonização se o aço brasileiro não for um aço verde. Então, a gente começa a ser, ainda mais agora, com a taxação, né, de impostos de fronteira, de importação e exportação, que começaram, né, vão começar em 2025 a ter o imposto de carbono no comércio global, tanto na importação quanto na exportação, você necessariamente, né, vai precisar de fornecedores que tenham, né, insumos verdes. Então, o Brasil se torna um player central. E acho que foi muito isso, assim, acho que temos a faca e o queijo na mão, né?
Eu acho que aí vai ser uma questão de escolha, né, do setor empresarial, do governo, da sociedade civil, o que a gente vai fazer com isso. Se a gente vai querer liderar ou se mais uma vez vai ser o país, né, do futuro que não se realizou. Bom, vamos aproveitar a comunicação aqui para a gente já começar a exercer a função, né? Pelo qual é a Ato e a minha também aqui. Você citou algumas iniciativas e alguns termos aí que têm a ver com o capital verde e a agenda de carbono. A gente escuta falar muito isso, né? Capital verde e agenda de carbono. Explica pra gente, Marina, são esses exemplos que você trouxe aí? É disso que se trata? A gente ter essa descarbonização e usar os biocombustíveis, a matéria-prima verde para gerar economia? É isso? Assim, a agenda de carbono, né, então assim, tudo que a gente faz, né, emite gases de efeito estufa, que a gente acaba reduzindo, né, a dióxido de carbono, mas, então a grande agenda global né, de reduzir as emissões, e para isso você tem que criar um sistema de incentivos, digamos assim, né, então o que é o mercado de carbono, né, ou agenda de carbono? Que inclusive nessa semana o Senado aprovou por unanimidade. Aqui no Brasil agora vai para a Câmara, etc. Mas, por exemplo, na Europa, que é o mercado né, de carbono mais antigo, os governos estabelecem que cada empresa pode emitir até tanto. Então, cada empresa é como se tivesse uma licença para emitir, que chama Carbon Allowance. Se a empresa emite mais gases do que ela tem allowances, ela tem que ir para esse mercado comprar as allowances excedentes. Isso é o mercado regulado de carbono. Né? Então, qual que é a lógica? É tornar cada vez mais caro para as empresas terem que recorrer a comprar as permissões excedentes. Extrapolar a cota, né? Exatamente. Com isso, fica tão caro pagar para extrapolar a cota que as empresas são forçadas a reduzir. Por quê? É um sistema que a gente chama de cap and trade, que é um sistema que a cada ano as metas de redução de emissão dos países são mais duras, né? São maiores e, portanto, você tem menos allowances, menos permissões excedentes para distribuir. E com isso o preço sobe. Então, é um mecanismo de mercado, né? Então, ano passado, por exemplo, esse ano, uma allowance, né, uma permissão para poluir, que equivale a 1 tonelada né, de CO2 equivalente, chegou a bater 100 euros. Começa a ficar caro, né? E aí tem as empresas outras que têm compromissos voluntários, etc. Então, o mercado de carbono é um mecanismo que a gente chama de transição. É um mecanismo de incentivos para fazer com que as empresas avancem né, nessa jornada de descarbonização. O ponto aqui no Brasil, porque a gente não tinha um mercado regulado, não tem ainda um mercado regulado, as empresas assim, reduzem ou não suas emissões, assim, por vontade, né, de forma voluntária, que a gente chama que é mercado voluntário. Então, agora, com o projeto de lei, né, que deve ser aprovado, as empresas brasileiras de alguns setores vão também ter limites nas suas emissões. Então, com isso, você começa a mudar o jogo, porque agora não é, eu reduzo, compenso voluntariamente ao meu gosto, a minha estratégia. Agora não, agora é uma lei que você só pode emitir tanto e, portanto, isso deve acelerar né, os esforços de descarbonização. E sobre o capital verde, né, o que a gente chama investimento sustentável, ou capital verde, ou investimento climático, né, tem vários nomes, ou investimento ESG, basicamente são os investimentos, então é como a gente vai fazer uma alocação de capital que leve em consideração as dimensões ambientais, sociais, de governança na hora de tomar a sua decisão. Também é um espectro, né? Existem diferentes tipos, né, de alocação verde. Então, desde a alocação verde, que vai falar, eu não invisto em determinados setores, que é o que a gente chama screening negativo, né? Então, são as alocações verdes que usam esse mecanismo do filtro negativo, até alocações verdes temáticas, então, que vão focar em temas específicos. Tem alocações verdes que a gente chama que se utilizam do ativismo acionário, ou seja, que isso é muito comum nos Estados Unidos, na Europa, então, que a gente vê muito acontecer com as petroleiras, que são os investidores ocupando espaços dentro dos conselhos e usando seu poder de voto e outros poderes, né, também muito com imprensa e etc., para pressionar as empresas a avançarem. Então, eu não saio de uma empresa, de um setor problemático, pelo contrário, eu me engajo utilizando do meu poder como shareholder dessa empresa para apoiar na sua modificação. Então, tem várias formas de capital verde. Assim, capital verde acabou também ficando um tema guarda-chuva
E a gente tem pelo menos 7, 8, né, formas de pensar a alocação de capital com critérios verdes. E isso é importante que as pessoas entendam, sabe? Porque muitas vezes a pessoa olha o nome capital verde e acha que então só vai ser né, um capital que vai investir em, né, em empresas ou em oportunidades ou em fundos de investimento que já estão, né, que são naturas da vida, né? E pelo contrário, muito da adicionalidade está em investir em empresas problemáticas e apoiá-las, né, nesse processo de transformação. E isso hoje já é uma agenda global, né? Estima-se que 1/3 do capital alocado globalmente já é um capital verde, assim. Então, acho que muito também do meu trabalho ao longo da vida foi em aumentar, né, as alocações para capital verde. Nossa, eu poderia ficar aqui o dia todo escutando vocês, aprendendo com vocês, né? Como a gente está aprendendo aqui. Mas, infelizmente, não temos esse tempo todo, né? Quem quer saber mais, quem quer entender mais da Ato também estar com vocês nessa aí, onde que encontra vocês? E a mensagem final, né? Que vocês deixariam. A Ato acabou de ser lançada, mas tem aí, ó, um futuro muito promissor e necessário também, né? Muito. Bom, a Ato, a gente está no Instagram, né? O nosso Instagram é We Are, né? De nós somos em inglês, _Ato. E a gente também está no LinkedIn, né? Então, por enquanto, Instagram e LinkedIn, a gente vai adorar receber uma mensagem por lá. Estamos começando, né? E logo mais a gente vai ter mais conteúdo. A gente já está agora produzindo vários conteúdos para compartilhar em breve. Como última mensagem, eu acho, primeiro eu queria agradecer muito, né, pela essa oportunidade. Você não sabe o quanto é importante para a gente poder falar desse tema, falar da Ato. Muito obrigada pela ajuda, né, pelo suporte. A mensagem, acho que essa pauta é uma pauta de todas as pessoas, né? Eu acho que independente, né, se você está numa posição de liderança ou não, numa empresa, enfim, eu acho que é uma pauta de todas as pessoas e todas as pessoas podem contribuir. E a gente só vai ter resultado no dia que a gente tiver um trabalho de colaboração e cooperação entre sociedade, né, poder público e iniciativas privadas. Então é um convite aqui para fazer parte. Siga a gente se você tiver interesse, porque a gente vai dar ótimas dicas ali para como a gente consegue acelerar essa agenda de sustentabilidade nessa construção de um futuro melhor para todas as pessoas, seres e o planeta. Muito obrigada. Agradecer pela oportunidade e escuta, e acho que, pegando até uma fala que a gente trouxe ali no Brasil Climate Summit, é que nessa agenda não tem vencedores e perdedores. Ou todo mundo ganha ou todo mundo perde, no sentido de que as mudanças climáticas são aí o grande desafio, né, que nos une como humanidade, vão afetar todo mundo. Né? Então não tem como, só vai afetar, né, um país e não outro, não tem né, já está nos afetando. É uma agenda que ela só é possível se for coletiva, né? A gente pode ter um mundo muito mais verde, a gente pode ter um mundo muito mais que todas as pessoas tenham oportunidades, a gente pode ter um mundo com comida muito mais saudável. Então, assim, o cenário, se a gente conseguir, né, superar, né, e atravessar, fazer essa travessia, pode ser de um futuro, né, muito melhor do que a humanidade jamais teve. Né? Então é isso que pode nos esperar e eu acho que é isso que nos inspira a acordar todo dia, né, e trabalhar nessa agenda. Até porque quando a gente começa, a gente não para, né? Eu brinco que eu não conheço ninguém que eliminou a sacola plástica e que depois falou, não, chega, não aguento mais essa sacola aqui retornável, vou voltar para a plástica, né? Que desiste, não. É um hábito que vai puxando o outro, né? A gente elimina a sacola plástica, de repente a gente elimina os alimentos que vêm no plástico, e quando a gente vê, a gente já está se tocando na alimentação e a transformação acontece, né? Eu que fico muito feliz de ter vocês aqui, da gente ter tido essa troca, batido esse papo aqui e poder compartilhar, né, com mais e mais pessoas. Muito obrigada. Contem comigo para o que precisarem aí também nessa jornada. E vamos aqui de na boa, né? Porque aqui no podcast é assim, a gente está sempre com histórias, pessoas e ideias inspiradoras.